Olá, meus queridos membros do canal. Essa leitura aqui é exclusiva para vocês. A gente não vai ter live para falar dessa última leitura que eu fiz, que é a previsão para o Mateus. Por quê? Porque existe alguma instabilidade, eu não posso estar marcando live, porque posso não cumprir com isso. A gente sabe que teve um apagão aqui na Europa e eu não sei o que pode acontecer. Então, eu resolvi que no lugar da live, eu vou fazer essa leitura aqui exclusiva para vocês, que é uma previsão mais minuciosa. Ela vai ser um complemento daquela primeira leitura que eu fiz, né? Que é a previsão de um ano do Mateus. Ainda tô, inclusive, aqui, eu já mostro para vocês. Deixa eu mostrar logo. As cartas ainda estão aqui, porque eu acabei de gravar, e eu vou usar exatamente todas essas energias. Por quê? Porque é tudo que vai acontecer, as energias que estão influenciando esses próximos 12 meses. Só que nesse vídeo aqui, nessa parte da leitura, eu vou fazer mês a mês. Essa previsão que eu fiz no outro vídeo ficou muito longa. E aí eu já imaginava que ia sair muito longa, porque eu fiz um método ali. Eu criei um método de última hora para trazer o máximo de informações possíveis ali que eu acho pertinente para entender melhor essa energia aí do Mateus. E então, não deu para eu encaixar nesse vídeo essa parte, porque aí a gente está fazendo aqui essa leitura somente para vocês. E aí vocês vão ficar com esse vídeo aí para vocês. Então, eu espero que você não compartilhe esse vídeo, não grave. Por quê? Porque se você tá pagando, você precisa valorizar aquilo que você tá pagando. E você gravar e dar para os outros de graça, assim, a própria pessoa desembolsar, você tá deixando que o outro se empenhe em fazer a parte dele. Porque quem quer um conteúdo gratuito tem que desembolsar. O outro ponto também de você compartilhar, gravar a tela ou, sei lá, de alguma forma vazar isso aqui para fora do clube de membros, é que você está cometendo, assim, um ato antiético, tá? Por quê? Porque eu não estou liberando isso para o público, eu não autorizo, tá? Então, a partir desse momento, considerado inclusive até crime, certo? Por quê? Porque é um conteúdo oferecido para membros pagantes, tá bom? Então, antiético, porque isso vai da índole da pessoa, o caráter da pessoa, e crime porque a pessoa está fazendo algo que começa a ser ilícito, porque eu não estou, aqui nessa imagem aqui, eu não estou autorizando a vazar. E também, um outro ponto é o fato de que é muita sacanagem, seria muita sacanagem com o meu trabalho, e a partir do momento que eu descobri isso, nunca mais eu vou tirar a leitura para Mateus e Isabelle, tá bom? Bom, dito isso, fora que os membros acabam a gente tendo acesso, né? A gente acaba, é mais fácil descobrir qual dos membros foi que vazou isso daí. Michele, eu posso comentar alguma coisa? Pode, porque isso daí, comentar, você digitar, escrever, é livre. Você digitar e escrever, é livre você fazer isso. Você pode dar um gostinho pro coleguinha, né, no grupo em que você faz parte do fã-clube, porque daí gera, inclusive, curiosidade para a pessoa vir entrar aqui e fazer parte desse clube de membros junto com a gente, tá? Mais um outro aviso é que eu posso, sim, fazer uma live, porém, essa live no meu Instagram. Por que no meu Instagram, gente? Porque no Instagram eu vou fazer assim, tá? Fica mais fácil pra mim. Eu vou criar um perfil. Esse perfil é somente para membros, para eu fazer essa transmissão. Por que isso? Porque eu tenho Close Friends, que é para eu me comunicar com vocês, membros, certo? Só que tem membro que cancela a assinatura, que depois que consome aquilo que ele quer, ele cancela e vai embora. E ele não é justo com quem tá pagando, com quem continua pagando, não é justo que essa pessoa assista uma live, né?
E para mim tirar essa pessoa do Close Friends é muito mais complicado, porque eu tenho que caçar da onde é membro, se é da Hotmart, se é daqui do YouTube e quem é a pessoa. Então é mais difícil assim. Agora, quando eu criar um perfil somente para quem é membro, um perfil meu, aí sim eu posso simplesmente tirar essa pessoa desse... vocês vão seguir nesse Instagram, eu vou aceitar a solicitação de amizade nesse Instagram fechado, somente quem é membro pagante. Mas vai precisar dizer quem é, para eu saber qual é o membro, qual é o e-mail, se é membro daqui, se é membro de lá, e aí eu posso administrar isso olhando quem são os membros que continuam sendo membro e quem não é, e aí eu tiro. Então vai ter aqui uma administração muito melhor. E aí eu vou fazer a live nesse Instagram fechado, porque fica bem mais fácil, porque eu fazer uma live pro YouTube, uma live pro Instagram, dentro desse mundo instável que estamos vivendo aqui na Europa e até mesmo no Brasil, porque se acontece um apagão no Brasil é pior ainda do que aqui na Europa, porque aqui pelo menos eles tiveram uma rapidez maior. A gente achou que demorou, mas teve um caos horrível, porque o povo não estava preparado, mas no Brasil isso é muito pior, né? Aqui os políticos, a gente sabe que aqui as pessoas são muito mais rigorosas. Eu vou fazer a tiragem com cartas salteadas, que a gente chama. Que eu vou embaralhando e as cartas vão pulando, tá? Começando no mês de maio de 2025, que vai acontecer agora no mês de maio com o Matheus Amaral. Maio de 2025. Como será o mês? Maio de 2025 promete aqui muita energia de nostalgia. E aí pode ser relembrar momentos do passado, tá? E aí eu não sei se tem alguma retrospectiva de BBB, ou alguma história do BBB, ou podendo ser história da infância, ele reviver alguma história da infância. Pode ser também aqui visita de alguém que ele há muito tempo não tem contato, alguém de longe, né? Aqui também fala de o 6 de copas. Ele fala também de uma conexão com a ancestralidade, né? Podendo ser a avó dele, certo? Olha, aqui fala sobre comunicação. Pode ser também voltar a estudar. Voltar. Pode falar de viagem? Também pode falar de viagem. Pode falar de viagem, tá? Viagem é um lugar onde ele tem, assim, alguma saudade. Mostra mais aspecto que vai acontecer do mês de maio. Tem também aqui uma celebração. Aí pode ser aniversário de alguém, né? Também, porque mostra aqui um presente. O mês de maio ele não faz aniversário, né? Ele faz aniversário no mês de junho. Ele faz no dia 20 e eu faço no dia 21. Fica a dica pra me dar presente, tá? Ah, louca, tô brincando, gente. Mas assim, o mês de maio mostra, talvez também, um problema de comunicação, tá? Um problema de comunicação. E aí pode ser uma descoberta, uma verdade que é aclarada, clarificada. Tem também aqui, pode ser algum lugar também que ele visite e que esse lugar ele tenha que ir porque é justamente uma cerimônia. Não me fala aqui de enterro, tá? Mas pode ser o nascimento de uma criança próximo a ele, pode ser um aniversário, pode ser um batizado, uma comemoração, pode ser também receber algum prêmio. Tem muito aspecto também de reconhecimento também, né? E aí pode ser questão de fãs também. Mas essa parte aqui que eu falo de uma notícia sobre ele,
né? Uma informação que aí tenha a ver de descobrir uma mentira também, ou uma informação, pode ser uma mentira que foi falada, que vai ser clarificada, esclarecida, ou até mesmo uma questão de uma suposta traição, ou, sabe, tem a ver com você pegar alguma coisa, ou se sentir, alguém que se sentiu passado para trás, né? Também um mês para se tomar cuidado com roubo, com furto. Que aparece aqui isso aqui, entendeu? Não dá para mostrar na mesa, né? Porque senão eu desapareço. Vamos ver então o mês. Mas tá bastante positivo, apesar dessa parte aqui negativa, que eu tenho que falar o que é negativo e o que é positivo. Tá bastante positivo para uma comemoração aí, uma festa, tá? Visita. Mês de mês de junho. A gente falou de maio, mês de junho, mês do aniversário dele. Junho de 2025, Matheus Amaral. Carta da Estrela. É um mês mais ainda positivo. Já revela aqui nessa questão do aniversário, porque a estrela ela tá em evidência. Ela vai falar dessa transição, dessa mudança de ciclo, que inclusive, deixa eu colocar o microfone mais para perto aqui. Tá. Inclusive eu anotei aqui, onde eu anotei. Ele vai fazer 29, né? Que é 11, que é igual a 1. E ele vai sair do ciclo do número 10. Aliás, aqui é o número 2. E aqui ele vai sair de um ciclo de número 1, né? Então, esse ciclo que ele vai encerrar, né? Que é agora em junho, ele vai mudar, né? Ele entra no ciclo de número 2. Número 1 fala das questões onde ele lança alguma marca ou alguma ideia, né? É um mês de corte, de separação, aquela coisa toda. Um mês não, é um período, é um ciclo. Eu tô falando do ciclo dele, tá? Para eu falar no mês de junho, eu quero muito falar sobre essa mudança de ciclo, que ele entra no ano dele, que é o ano 2, tá? Numerologia. Tá, e o número 2 fala de quê? O número 2 está muito propício à parceria. É onde ele tem mais essa facilidade durante esse ano de aprender com os erros dos relacionamentos dele. Então vai ter os pontos positivos e os pontos negativos, né? Também aqui tá falando da dualidade, né? Olha a carta da estrela, onde ele tem 2 jarros aqui na imagem. Existem 2 jarros, um derramando a água sobre o lago e o outro sobre a terra. Que é exatamente pegar essas emoções, você saber dividir, não viver só na base da emoção, tomar decisões à base da emoção. Mas é você também, você saber como lidar com as emoções no aspecto mais concreto da vida, sair um pouco dessa ilusão que a pessoa que vive muito, né, nesse mundo, inclusive ele é de Gêmeos, né? Ele não é de câncer, de signo de câncer. Sair dessa ilusão, porque é o tempo todo oscilando a emoção. E é uma ilusão de que vai conseguir abraçar os 2 mundos o tempo todo, que vai ter o melhor de tudo o tempo todo. E precisa que ele ter esse processo. Ele entra no mês de junho com um processo de cura emocional, muito propício para essa cura emocional. É também se mostrar mais, ele vai estar bastante em evidência no mês de junho, tá? Podendo, inclusive, receber convites. Olha aqui, ó. Celebração, reunião com família. Fala também sobre receber convites.
Ou ele tá indo devagar também. É um novo projeto. Pode surgir um novo projeto no mês de junho. Um novo projeto mais concreto, uma coisa mais concreta. É bom, pode ser bom para ele. O mês de junho tá muito bom para ele, tá? Né? Tem mimos, presentes, vai estar ali com provavelmente vai ser a Ana Júlia, né, com quem ele vai estar. Então, mês de junho, ele tá mais em casa, tá, gente? Eu não sei quando é que eu tô com o meu celular ocupado e o iPhone tá desligado e eu tô com preguiça de ligar. Não sei quando é que o boi garantido. Ele vai para Manaus, o Matheus Amaral, ele vai para Manaus, onde a Isabelle estará fazendo lá. Não me parece que ele vai para Manaus, tá? Eu não sei se é em junho, tá, gente? Mas no mês de junho eu não vejo viagens aqui para ele, não. Eu vejo ele mais reunido com a família, brincando. É possível que haja uma novidade aí para ele. É mais a nível de financeiro, assim, alguma coisinha aí que ele possa vir a fazer, um trabalho. Mostra mais essa transição de ciclo. Ele um pouco mais tranquilo mentalmente, tá? É um mês bacana, ele vai estar bem tranquilo mentalmente. Tem aqui a imagem de um homem também, cercando ele. É um processo de transformação, liberação. Aí pode ser alguém também próximo a ele, tá? Mas muita reunião com família esse mês de junho. Vamos para o mês de julho de 2025. Vamos lá, julho, mês 7. Mês 7, Matheus Amaral. O que vai acontecer? Mês 7. Olha, mês 7 fala de você fazer algo que você gosta. Olha, o prêmio que ele pode receber lá na terra dele pode ser ter até com a terra dele, alguma coisa no convite ali que tenha relacionado com a terra dele, tá? Em mês de junho. Então, no mês de julho, mostra ele, assim, fazendo algo que ele gosta e que tem muito a ver com essa cultura dele, a terra veja a roupa aqui dele, assim, sabe? Um convite, um dinheiro. Agora, não sei se o mês de julho é o mês do boi, tá, gente? Faz muitos anos que eu tô longe do norte e eu não sou de Manaus. Nunca nunca desci em Parintins. Eu fazia viagens de navio, não lembro se era Monte Dourado para Macapá, ou Monte Dourado, Belém, Macapá. Eu sei que era sempre essas conexões, Belém, Macapá, Monte Dourado. A minha infância, viajei bastante de navio. E a gente parava em Parintins, porque pessoas tinham que descer em Parintins. É a única coisa que eu sei de Parintins, tá? Até queria poder conhecer a festa do boi. Mas... E eu vou estar no Brasil, né, nesse mês. Mas você sabe que essas coisas têm que ser muito planejado para ir para esse lugar, né? Bom, eu vou perguntar, então, se o Matheus vai, porque eu não sei se é o mês de julho. Marca viagem para o mês de julho, mês 7. Vai ter viagem para Matheus, mês 7. Ele também não marca viagem aqui não, tá? Não marca viagem. De novo a carta da força. Ele tem vontade de ir? Eu vejo animais aqui, né? Não. Ele vai estar reunido com a família mesmo. Ele vai estar lá onde ele está, mês de julho. Mês de julho, Matheus e Isabelle. Não vejo nada. Matheus e Isabelle, mês de julho.
Junho e julho, Matheus e Isabelle. Não, eu vejo ele trabalhando, tá? Eu vejo ele trabalhando, já falei sobre isso. Um dinheiro entrando. Pode também ter alguma coisa relacionada à cultura dele, algum festival por ali, alguma festa. Por que eu falei de animal, né? Porque tem elemento água, tem peixe, tem... Parece a imagem de uma mulher que segura um... Eu esqueço o nome dessa ave aqui, dessa carta. Né? Não parece a Isabelle ali que tá sempre segurando aquela... É uma arara, né? Mas não me parece ele indo até ela não, tá, gente? Vou até abrir com o que a gente tem tempo, porque a gente tá em casa aqui, né? Essa leitura para o canal de membros é uma leitura mais tranquila, sem cortes, e eu me sinto mais em casa. Botei até um roupão porque tá chovendo aqui, e aí o frio já bate aqui, o frio, né? Então, com o baralho cigano, a gente pode perguntar aqui se o Matheus vai para a festa do boi, né? Para a festa de Parintins, ou pelo menos para a festa da Isabelle, que eu acho difícil se ele tá namorando com uma outra mulher, mas vamos ver o que as cartas revelam. As cartas revelam a verdade, somente a verdade que eu possa conseguir interpretar. Me mostre, por favor, se tem aqui a possibilidade do Matheus ir para Manaus no mês de junho e julho. Gratidão, gratidão, está feito, está feito. Amém. Nossa! Quantas cartas negativas. Gente, é provável que ele não vá, tá? Porque tem a carta dos ratos aqui. Como eu falei, tem um aspecto bem negativo sobre algo que foi feito ali, meio que passado a perna. É uma coisa bem estranha, uma coisa bem... Ou também pode ser ele se consumindo, né? Ele não vai querer voltar para um lugar, para um momento em que ele sente ainda dor, né? Então, com a carta das nuvens, não existe essa possibilidade, tá bom? Aí vocês vêm dizer assim, eu lembro que na live vocês falaram, Michele, parece que em maio tem a festa dela, né? Não é isso? Em maio agora tem a festa dela. Não sei se foi ela que criou, festa de Cunhã, eu não sei, eu não lembro, gente, do que se trata. Mas eu vou perguntar se em maio o Matheus vai viajar para participar de alguma festa da Isabelle. O Matheus e a Isabelle vão se encontrar em algum evento no mês de maio? Carta da chicote. Carta negativa, tá, gente? Essa carta aqui, ela ainda fala sobre viagem, tá, gente? É a carta da cegonha. Ela é uma carta positiva, mas ela tá ao lado da carta do chicote. Mais uma vez, a carta dos ratos. Então, mostra aqui que tá respondendo a minha pergunta. Se vai ou não para esse reunião aí, se reunir com a Isabelle de alguma forma, ou ir para o evento, se encontrar com ela, seja lá o que for, viajar para isso. Não vejo nada positivo aqui para que isso aconteça, tá? Inclusive, esse mês de maio, como eu falei, carta do rato, mais uma vez, né, ela expressa bastante essa carta aqui, e que é justamente no mês de maio. Algo que é feito às espreitas. E aí, a gente não sabe muito bem aqui o que seria isso. Seria eu ficar olhando nas redes sociais ou na TV o festival, assistir de longe? Ou seria curtir algum post, alguma postagem, algum vídeo? Ou dar uma entrevista?
né? Ou receber até um convite e negar esse convite. O fato é que, caso ele viajasse, não traria nenhum tipo de benefício para ele. Eu já falei para vocês sobre isso, eu tenho uma live, né, gente? E aí, inclusive, no mês de maio, eu falei que tem viagem para ele, para um lugar que traz nostalgia para ele, mas não me fala aqui que é uma... Não vejo uma viagem positiva. Vamos ver a viagem de modo geral. O que acontece no mês de maio com o Mateus? Mês de maio. De novo a carta dos ratos. E eu embaralhei, tá, gente? Eu embaralho, corto. Carta da âncora. E a carta da cruz também se repete aqui. No fundo do deck veio a carta aqui, tá? Da cegonha. Não é uma carta propícia para fazer viagens para muito longe, tá? É uma carta que aqui aponta mais uma viagem curta, podendo ser, pode ser de viagem pelo ar, tá? Mas é uma viagem curta, não é uma viagem para longe, certo? E nem aponta uma viagem segura, caso ele fosse para longe. Então, não vejo aqui propício para viagem. Pelo menos aqui a carta mostra. Que as cartas estão me mostrando. Que eu tô conseguindo ver, tá? Melhor falar assim. Vamos, então, à próxima. Que é o mês de... Tem muito mês ainda para passar, né, gente? Vou ver se eu agilizo aqui, porque eu também tô cansada. Mês 8, mês de agosto. O que vai acontecer com o Mateus Amaral? Mês de agosto. Mês de agosto é um mês propício para o seu relacionamento, para amante. Então, o que vai estar em evidência aqui... No mês de agosto, do mês 8 de 2025, fundo do deck, o Cavaleiro de Copas. É um mês de enamoramento, de se sentir apaixonado, de ter uma troca, né? Ter uma declaração. Então, eu não vejo aqui... é Isabelle. Eu acredito que a Isabelle não está ainda na rota do Mateus. Quero aproveitar para falar para vocês que eu não sei se eu vou fazer só para os membros. Eu acho que vai ser só para os membros, tá? Não me cobrem a data, tá, gente? Quanto mais me cobra a data, eu me sinto sob pressão. Eu não faço nada sob pressão. E também, eu não posso garantir a data, porque são leituras que eu preciso ter tempo para fazer, tá bom? Mas o que eu quero falar para vocês é que, caso haja uma reconciliação com o Mateus, como eu falei que do Mateus com a Isabelle, eu falei que eu não via que era algo muito próximo, que ia demorar, certo? E aí a gente pode ver por esse oráculo aqui, porque eu já fiz para um casal e eu vi todos os detalhes. Inclusive saiu na mídia, tá? Quando foi que se relacionaram? Porque era um casal que se relacionava às escondidas. Então, eles nunca falavam que estavam se relacionando. Então, muita gente dizia que não estavam se relacionando. E aí, eu via esse relacionamento, mas também eu vi o fim. E aí, saiu na mídia toda a data, tudo o que aconteceu. Qual foi o tempo que eles se relacionaram, qual foi o tempo que eles se separaram.
É um oráculo bastante difícil, tá, gente? São 3 tipos de carta. Quando eu for tirar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas ele vai falar muito sobre datas. Trabalha, inclusive, com os ciclos lunares. Então, eu não vou adentrar na situação aqui, porque não parece que tá na rota aqui a Isabelle, certo? Vamos ver, então. Se aqui o que vai ditar é a questão de parceria também. A gente não pode resumir essa carta somente a namoro, noivado, né? Apesar de que tem muito esse clima aqui, é perigoso, né? Eu falei que existe um perigo, deixei nas entrelinhas que existe um perigo dele pedir a mim em noivado. Não falei que ia dar certo, não falei que era com certeza, e nem estou dizendo que a leitura é o caso. Mas se for, no mês 8 tá bem propício aqui para isso, caso aconteça. Mas também fala de parcerias. Então, ele vai estar muito bem aqui relacionado com outras pessoas e, inclusive, receber convite de empresa, convites a trabalho, para fazer coisas que ele gosta, inclusive que tem a ver com esse meio artístico, influencer. Pode ser uma reunião importante ali, se reunir com pessoas, influencers, essas coisas todas. Vamos, então, o que mais pode me mostrar sobre mês 8? O que mais me mostra, que mais marca, que acontece, que vai sair na mídia, que ele vai expor? Mês 8, o que acontece, o que sai na mídia, o que vai expor, Deus Amaral? Pode me revelar, por favor? É como se fosse assim, tá, gente? É como se no mês 8 ele tivesse uma sensação de que conseguiu ultrapassar, superar questões do passado. Questões sentimentais. É até um passo a mais. É como se ele desse um passo a mais em direção ao futuro. Um passo em querer realmente apagar o passado. Ai, meu esposo tá mandando uma mensagem. Eu tenho que ver, porque a última mensagem que ele me mandou quando eu tava no trabalho era sobre o apagão. Ok, não é sobre o treino da gente amanhã, tá? Bom, então tá tudo bem, não vai ter apagão. Bom, então vamos... eu tava falando sobre ele abandonar aqui um pouco mais esse envolvimento emocional ainda com o passado. Então aqui ele pode estar virando uma chave. Porque aqui também tem o 7 de ouros. E o 7 de ouros fala sobre o teu empenho. O empenho que você tem em um relacionamento. E você vê os frutos, tá? Mas espera lá, deixa eu ver aqui. Eu preciso tirar essa dúvida. Mês 8, Matheus e Ana Júlia, sua parceira. Mês 8. Relacionamento amoroso de Matheus no mês 8. O carro é um avanço. Então, tá mesmo propício a esse avanço. Tá? Até poderia pensar que era uma separação. Eu não vou ficar muito me aprofundando, gente, porque senão todo mês eu for aprofundar, a gente não vai sair daqui hoje. Certo? Mas aqui ele pode também estar abandonando outras coisas, não só o próprio relacionamento, no sentido, o relacionamento que eu falo assim, né? Como é uma pessoa que ainda está muito sob influência do relacionamento passado com a Isabelle, emocionalmente, que está tentando se superar e tal, e através de relacionamento com outra pessoa, ele vai tentando superar isso. E aí, esse deixar para trás é quando ele vê que ele superou, tá? Mas também pode ter a ver com abandonar algum trabalho, algo que não dá mais certo emocionalmente, algo que ele acreditou que ia dar certo emocionalmente, falando, ele investiu emocionalmente naquilo, numa ideia, em alguma coisa também pode estar relacionado à carreira, a trabalho. Ele pode estar desistindo também. Essa energia aqui é uma energia que impulsiona ele para abrir a mente para outras coisas,
pro novo, para dar valor à novidade, dar valor a outras coisas que ele pode vir a gostar também. Então, a gente pode estar falando, sim, em termos de trabalho, de carreira, e, inclusive, também pode falar de amizades, tá? Então, aqui é o mês, é a carta 7 de ouros. Pode também estar relacionado a querer se desvincular da imagem de ex-BBB. Pode ser isso. Porque aqui fala sobre, eu já adquiri tudo que eu podia daqui, já colhi os frutos. E agora eu preciso ir para uma nova etapa da minha vida. Eu não posso viver só de ex-BBB. Já não tem mais como tirar leite de pedra daqui. Então, avanço, tá bom? Também mostra viagens. Tá propício para viagens de carro com a namorada, tá bom? Vamos, então, para o mês de setembro, mês 9. Como vai ser o mês 9? Setembro de 2025. Matheus Amaral, setembro de 2025. Setembro de 2025. Fim de ciclo. Fim de ciclo. Tá? Para que um novo ciclo entre, é preciso finalizar ciclo. Tá? E o que pode envolver esse fim de ciclo aqui é justamente fim de contratos. Pode ser contrato de trabalho, pode ser você sair de uma cidade, você se mudar, pode ser o próprio relacionamento, tá? O mês todo de setembro, ele vai ter que lidar com finalização aqui, uma espécie de luto, onde ele parece que não sente que é tão agradável assim, né? Vamos ver aqui em que área aparece. Bom, pulou essa carta aqui, né? Como é uma carta mais... Eu gosto muito de dar detalhes assim, né? Porque fim de ciclo... Quando a gente tá falando para signos de mais pessoas, cada um vai entender o seu próprio final de ciclo. Mas quando a gente tá falando de uma pessoa específica e famosa, é bom a gente trazer um pouquinho mais de concretude para que as pessoas possam, se isso for da nossa... não é do nosso interesse. Se for pra gente saber, né? Nem tudo é pra gente saber. Setembro de 2025, Matheus Amaral. Quais são os acontecimentos relevantes que afetam a vida de Matheus Amaral de forma concreta? Mês de setembro de 2025. Carta dos Lírios. É uma carta positiva. É uma carta de equilíbrio. É uma carta que fala sobre alguém mais velho também, né? O passado. Carta ou envelope. Então, pode ser o resultado de uma jornada aí, de alguém, né? Uma notícia que chega até ele de longe, né? Aqui pode estar relacionado, inclusive, com hospital, tá? Mas não só hospital, tá bom, gente? Pode ter a ver com uma emissora de TV, pode ter a ver com um apartamento também. Pode ter a ver também com uma fase de isolamento para ter paz. Quando você vai para um retiro, é um retiro assim, você vive momentos, dependendo do retiro, tá? E eu não tô falando retiro religioso, mas um retiro que você tem vivências terapêuticas, onde você tem processo de meditação, que meditação limpa totalmente a mente, a gente sai do ego
e das coisas externas, a gente começa a entrar em contato mais conosco mesmo, nosso eu superior, a gente vai quebrando velhos eus, velhos costumes que não fazem bem mais pra gente, tá? Então, pode ser esse o final de ciclo. Mas também pode ser a notícia de doença sobre alguém, uma doença complicada, uma doença terminal, tá bom? Aqui fala sobre, aqui é o 6 de espadas, né? Fala sobre a passagem de uma nova fase na vida, deixar para trás algo. Qual é a parte negativa? Mostra qual é a parte negativa da carta da morte. Carta negativa. Então, é sempre uma figura masculina que aparece, tá? E aí pode ser também um velório que ele vá. Qual é o aspecto positivo? Se for doença, é a doença que tem a ver com a questão masculina, tá bom? Pode ser algo relacionado. Sempre tem a ver com algo masculino aqui. Qual é o aspecto positivo, por favor? O aspecto positivo. De novo essa rainha. Investida aqui. Porque mostra a preocupação também, né? Talvez ele tenha que levar alguém para o hospital. Como é que vai estar a saúde do Mateus? Saúde do Mateus. Eu vou fazer uma leitura só para a saúde dele, tá, gente? Mas eu quero saber aqui no mês 8, no mês 9, setembro de 2025. Setembro de 2025, Mateus Amaral, questão da saúde. Saúde de Mateus Amaral em setembro de 2025. Vamos lá, então. Pode ser... Vamos falar de possibilidades aqui, tá? Ele tem que fazer exames também, porque tem a ver com fertilidade também. Vamos levar em conta também essa parte da fertilidade própria masculina, tá? Eu já falei das outras possibilidades. Sempre que eu falar de possibilidade, trazer mais possibilidades, é porque não tá claro pra mim. Então, eu preciso trazer pelo menos algumas possibilidades, que pode ser quando eu não consigo enxergar de cara o que é, tá? Mas tem a ver com o homem, né? E pode ser ele, né? Então, pode ser... Por que eu tenho cuidado? Porque se eu falar alguma coisa diretamente em relação ao Mateus, eu sei que vocês vão entrar em desespero e pirar batatão, aí entrar negatividade, então eu não quero falar muito sobre isso, tá? Mas... pode ser alguém próximo a ele, uma figura masculina, alguém que ele gosta, mas pode ter também a ver com alguma doença. Alguém doente próximo a ele. Não descarto que também possa ser a mãe ou a avó, tá? Uma internação. E pode ter a ver com a região aqui, daqui para baixo também, daqui para baixo. Então, como eu falei, digamos que ele queira saber se ele é fértil ou se ele pode ter filhos, e aí algo relacionado nesse sentido. Se descartando essa parte, pode também ter a ver com algum parente dele próximo. Descartando o parente próximo, aí a gente vai englobar, seja ele... Ou seja, esses parentes, englobamos algo relacionado... pode ser uma doença de muito tempo, uma doença de infância.
e que tem a ver com essa parte para baixo, podendo ficar numa cadeira de rodas, alguém por um período, sabe, ou sem poder andar, algo nesse sentido, tá bom? E também a gente pode, né, a gente vai ter ainda leituras mais pra frente, e isso aqui pode ir aparecendo com mais clareza pra gente, tá? Vamos continuar, porque a gente tem outros meses. Mas a gente já sabe que o mês de setembro já começa a revelar ali. Lembra que eu falei que na família, próxima a ele, no lar dele, teria alguma dificuldade, um problema? Esse problema poderia ser passageiro, tá? Mas indica uma sensação de luto, de perda também, tá? Mês de outubro, Matheus Amaral. Outubro, o que acontece com Matheus Amaral? No mês de outubro, como será o mês de outubro de Matheus Amaral? Gratidão, gratidão, gratidão. Falei que ia fazer com carta salteada, né? Aqui pode estar falando de uma viagem. Meu Deus do céu. Precisar recorrer ao baralho cigano. Porque ao mesmo tempo que eu vejo aqui, parece assim, choro, tristeza. A gente pode estar falando da perda de alguém que ele gosta. Por quê? Porque tem aqui a carta do 6 de espadas. Indica sempre aquela parte da transição que já tinha aparecido no mês de setembro. Então aqui é como se ainda tivesse aquela coisa do mês de setembro, que acontece no mês anterior, reflete no mês seguinte. Só que aqui tem uma carta muito positiva, que é 4 de paus. E aí aqui caiu numa posição negativa a carta, que essa carta era para ser uma carta muito positiva, a carta As de Copas, ela traz bastante positividade, porém ela está em uma carta de desafio. Então, eu tenho 2 cartas positivas, sendo que uma carta está muito... tá na carta de negativo e está dando um contraste aqui de informações. E aí pode ser onde ele sai dessa fase de tristeza. Porque eu vejo a comemoração, é esquisito, né? Comemorar no mês de setembro, de outubro. Ok, vamos ver o que acontece no mês de outubro na vida de Matheus Amaral. Pode me revelar, por favor? Matheus Amaral, outubro de 2025. Âncora. Eu já tô mais lenta, gente, porque eu tô cansada. Eu falei muito, né? O outro vídeo acabei de gravar. E eu vou editar, não sei quanto tempo vai ficar, mas foi quase 3 horas, eu acho. E aqui já tá dando mais de 1 hora. Carta a raposa. Carta a cruz. Pode estar falando de insegurança, alguém que ele se sentia seguro e já não está mais se sentindo
dessa forma seguro. É como se tivesse a segurança abalada. Ainda estamos falando do mês de outubro, porque eu estou tentando clarificar o que eu estou vendo. Então, pode ser que é mais de uma coisa. Então, ele tem ali um momento muito positivo, principalmente no que diz respeito ao lar, a casa, a família, né, uma reunião, pode ser uma reunião, enfim, né, um momento de superação, algo mais positivo. Só que, por outro lado, tem essa parte negativa, que pode indicar uma transição. Quando eu falo de transição, você sair de um estado para ir para o outro. Não estou falando de estado de lugar, de lugar físico. Estou falando de estado de um lugar sutil. Então, essa transição é uma mudança que ocorre. Pode ser uma mudança de casa. Pode ser sair da cidade. Não sei se ocorre enchente nesse mês, né? Não sei se porque existe muita água aqui também. E aí pode ser a necessidade de sair da onde mora por algum risco. Não sei, tá, gente? Eu não tenho nem noção disso. Mas é um lugar com uma pessoa que se sente segura e não tá mais. Então é um mês que traz uma instabilidade, uma insegurança. E que tende a melhorar. É um período que tem essa mudança aqui de sair de um estado triste, inseguro, para um estado de mais tranquilidade, talvez assim, tipo uma respiração, ter um respiro, assim, uma aspiração. Mas tem um sofrimento aqui com alguém. Alguém que ele confiava. Alguém pode desapontar também ele. Vamos passar para o mês de novembro, gente. Não dá nem para pausar, né? Ai, vou comer alguma coisa. Aqui. O que vai acontecer na vida de Matheus Amaral, mês 11 de 2025. Acabei de lanchar, tá, gente? É um mês que aqui vai falar muito sobre aspectos materiais, tá? É onde as coisas andam devagar, mas andam. Quase não sai do lugar. Mas é um aspecto positivo para o lado financeiro, tá? Olha, no mês de novembro, volta aquela carta ali. Essa carta aqui é uma carta que ela ainda cai no negativo. Vamos ver rapidinho aqui, tá? Fundo do deck. 9 de espadas. Tô olhando aqui para as outras cartas que eu tirei daquela leitura para tentar comparar aqui o que eu vejo que tá acontecendo, né? Lembra que eu falo de um desapontamento, né, que ele tem? É uma carta que fala sobre despedida. É como se ele estivesse aqui ultrapassando uma dificuldade grande. Ele recebe apoio de pessoas, de familiares, pessoas que gostam dele. Tem a carta ainda da montanha com o baralho cigano. Que pode estar falando de maternidade, paternidade, pessoas relacionadas também à família.
E mostra aqui a carta do Sol, onde fala sobre uma superação que ele vive também. Então, mais uma vez, o Mateus, ele lida com algum problema, que ainda pode ser dos meses, né, anteriores, que a gente falou, que é onde começa a aparecer obstáculos para ele, e ele pode ter uma recaída, né, a questão emocional aqui. Mas tem uma perspectiva, pode ser uma proposta para um novo projeto. Então, é como se ele tomasse uma decisão após um desapontamento, ou após um luto, ou após uma briga, ele vai reconstruir a vida dele de uma outra forma. Tá? Então, é ele superando, ultrapassando e olhando para frente, para o futuro, inclusive até mesmo decidido fazer isso. Né? Fundo do deck 9 de espadas fala sobre essa preocupação excessiva, a ansiedade, pode ser viver um luto também, né? Não aceitar algo. Também pode indicar angústia, arrependimento. Mas é um momento de angústia que tem aqui, certo? Vamos para o mês de dezembro, mês 12 de 2025. O que vai acontecer na vida de Mateus Amaral em dezembro de 2025? Pagem de paus. Aqui é o mágico. Já até esqueci o outro nome desse. E aqui é o 2 de paus. Então, a gente pode falar sobre o mês de novembro, que há uma decisão tomada, talvez o aceitar de ir para um outro lugar, uma proposta, né, de viver uma outra experiência. E em dezembro ocorre de fato esse novo projeto, essa nova vida, e vem essa mudança. E aí pode ser a viagem, né, concluir aí essa viagem. Fala sobre essa questão de mudança. Não adianta, só vem mágico na minha cabeça, porque em inglês é o mágico. E aí não quer vir o nome que é dado em português. Então vamos atrelar aqui, falar sobre mágico no negativo. E significa o quê? Que falta recursos para ele. Então, se ele está se mudando, pode ser que faltem itens para casa, falta itens para essa viagem, falta, se for um novo projeto, caso não seja mudança de casa, falta habilidades, falta experiência. Então, ele vai iniciar uma nova experiência aqui. Em dezembro, sem sombra de dúvida, é algo muito novo, né? Ainda tem a carta positiva, que é o 2 de paus. É ele optando realmente por um novo destino, né? Uma nova fase, uma nova, talvez cidade, um novo lugar para viver. Então, o aspecto negativo aqui seria a falta de recursos suficiente ainda, porque é no início. E também pode ser algo até forçado, né? Poxa, para que eu possa crescer, eu tenho que fazer isso. Ou se eu quiser viver esse relacionamento, eu tenho que fazer isso. Por algum motivo forçado. Como eu falei para vocês na leitura anterior, ainda que falando da questão de energia,
que o Mateus viveria algumas situações onde ele seria forçado a mudar, forçado a ver a vida de uma nova perspectiva, né? E aqui tá bem claro que ele precisa olhar, abrir a mente para outras coisas. Não vai dar certo ele ficar no mesmo, porque não é para ele isso. Mas isso ele vai precisar ainda lidar com essas dificuldades que vão acontecendo aqui, para ele finalmente, através talvez da dor, da desapontamento, iniciar essa jornada de maturidade, sabe? Mês de janeiro de 2026, a entrada do ano, o início de um novo ano, o primeiro mês do ano de 2026, Mateus Amaral. O que vai acontecer? Pagem de ouros. Vê se repete esse novo rascunho, né? Novo momento, nova obra. No sentido negativo, falta parceria, falta equipe, talvez ele não sabendo, né, trabalhar em equipe, tá? Então aqui fala sobre talvez desentendimento. Aí pode estar relacionado a trabalho ou a questões financeiras. Quando a gente fala de uma pessoa que trabalha com mídia se expondo, e essa exposição que traz o dinheiro dessa pessoa, é que nem eu trabalho me expondo. É dessa forma que vem o meu trabalho. Quando você tem essa divergência, por exemplo, no caso dele, que ele precisa de seguidores, fãs, e no caso dele ainda envolve jornalistas, páginas de fofoca. Quando ele tem qualquer tipo de impaciência, de impulsividade, qualquer pessoa assim, isso respinga na imagem. E aí ele recebe as críticas. Então ele vai estar numa espécie de defensiva no mês de janeiro. E até mesmo, talvez, aqui a gente possa estar falando de um bem material, algo na justiça. Também pode ser entre ter que partilhar isso com mais pessoas que tenham direito. E essa briga também na justiça. Pode ser, essa energia também pode estar falando disso, tá? A necessidade dele proteger. Então é como se ele ganhasse a parte dele. Ele consegue uma pequena parte aqui, tá? Então fala de receber uma pequena parte de dinheiro, um novo projeto que ele vai precisar ter mais coragem, né? Enfrentar alguns obstáculos. Inclusive pode ser, seja de parceria, ou seja de uma equipe dele, ou alguém, e ele vai precisar superar isso aqui, tá? Vamos pro mês de fevereiro de 2025. Mês de fevereiro de 2025. Dez de paus. 10 de paus fala sobre fins, términos. Rainha de espadas. No negativo. E no positivo, o 9 de copas.
Então ele pode ter aqui uma desavença no... Deixa eu tirar aqui com o baralho cigano. Vai ter um problema aqui com uma mulher, mas vai superar, tá? Essa mulher pode ser mulher, inclusive, que vai entrevistar ele. O que acontece no mês de fevereiro, no mês 2 de 2026, com Matheus Amaral? A carta A Casa, Ratos, fala sobre estresse, mulher, tá? Essa mulher é uma mulher próxima a ele, então a gente já sabe que é uma mulher que tem a ver com o lar dele. Pode ser mãe, né? Pode ser a parceira com quem ele tá, mas alguém próximo que ele vai ter um estresse, tá? Discussão. É como se essa mulher tivesse também desgastada e estressada. Essa mulher, ela tá desgastada e estressada. Matheus Amaral e Ana Júlia, mês de fevereiro 2025. Bom, aqui se fosse relacionado a eles dois, aqui mostra buscar solucionar problemas, falar a verdade, ter mais clareza, os planos para o futuro. Matheus e a casa dele. Vamos falar Matheus e Isabelle, né? Matheus e Isabelle no mês 2 de 2026. Jardim, árvore, cruz. O jardim fala sobre reuniões, encontros. Carta da árvore pode falar sobre a questão do passado, ancestralidade, futuro também. O futuro no sentido de a longo prazo, frutos, né, de algo construído. E a carta da cruz fala sobre superação. Mas meio que eu entendi aqui que ele finaliza algo com uma mulher, entendeu? Mas não é algo tão negativo assim pra ele. É porque tem a carta aqui, o 9 de copas. E lá na leitura, quando eu perguntei sobre a menina, com a Ana Júlia, além de ter essa questão de planejar ou de buscar esclarecer, aí também tem um aspecto do livro, né? A carta do livro, ela fala também de encerrar talvez uma história, mas isso por enquanto é só uma especulação. Vamos também deixar essa informação, gravem essa informação para a gente poder aprofundar. Então, muitas coisas aqui a gente vai poder aprofundar em outras leituras, não é verdade? Porque a gente já sabe que tem alguém no lar. Então, se ele estiver morando com ela, a mulher leva... É uma mulher que leva ao fim esse relacionamento, tá? Que é, inclusive, um desgaste, uma sobrecarga que finaliza. E aí ele se sente mais leve, tá? Então, podemos estar falando de um relacionamento com uma mulher se ele estiver morando junto? Podemos. Mas também a gente pode estar falando aqui, caso seja com mãe ou avó, alguma coisa assim, é uma mulher. Então, ele finaliza um problema que estava carregando nas costas em relação a essa mulher.
Vamos passar, gente, porque senão a gente não chega lá. A gente ainda tem mês de março. Mês 3 de 2026. Mês 3 de 2026, Matheus Amaral, o que vai acontecer na vida de Matheus Amaral, mês 3 de 2026. E aí vocês podem trazer perguntas sobre isso, que a gente vai... Eu tenho um blog, para quem ainda não sabe, quem é membro aqui, eu tenho um blog que se chama Previsões da Shelly. Nesse blog, eu faço leituras mais rápidas e curtas para responder perguntas mais específicas. Então, a gente pode levar também para o blog algumas dúvidas que a gente teve aqui, tá bom? A casa, o carro, aí vai indicar a viagem, um avanço, uma conquista. No negativo, temos aqui o 3 de copas, vamos já saber o que é, tá? E no positivo, o 8 de espadas. Fundo do deck, a justiça. Olha, se for um resultado de problemas de justiça, que nesse mês aqui, não vai estar a favor dele do jeito que ele quer. Tem coisas que acontecem aqui nesse mês de março que não é do jeito que ele quer. É como se ele tivesse aspectos positivos aqui de uma situação, né, que acontecem no mês de março, mas ele não tá bem emocionalmente para receber isso. Vamos ver o que é? Mês 3, 2026, março de 2026, Matheus Amaral, o que vai acontecer? Mês 3 de 2026. Eu tô ouvindo um... Deve ser pela TV da mulher. Olha, confirma viagens curtas. Também pode indicar estresse. Ai, caramba. Essa carta indica estresse, tá? E aí pode ser um estresse durante uma comemoração. Uma festa. Pode ser que ele vá para uma festa, um evento, e role algum estresse ali. Ele se sinta injustiçado. Qual é o aspecto negativo no mês de março? Explica aqui esse 3 de copas no negativo para o mês de março de 2023. Olha, gente, pode ser barrado em alguma festa, pode ser retirado de algum evento, pode ser um evento que ele seja vaiado, algo que ele não possa fazer muita coisa. Qual é o aspecto positivo do mês de... Aspecto positivo, pode ser críticas, muitas críticas. Aspecto positivo, março de 2026. Matheus Amaral, aspecto positivo. Explica aqui o aspecto positivo da carta O Carro. Positivo. O que é esse 8? O mês de março está marcado por um aspecto de energia que fala sobre
ele não ter controle sobre o que vai acontecer durante esse mês. É dizer que pode ter alguns atrasos em relação a viagens, cancelamento de viagem, cancelamento de trabalho, cancelamento de um evento, chegar atrasado, reveses também, né? Ela também revela uma necessidade de ter cuidado com a justiça, com autoridades, né? Apesar da gente achar que ele é uma pessoa muito tranquila, a gente nunca sabe, né? Mas, né, de ir para uma delegacia, essas coisas assim. Também em relação à saúde, cuidados com a saúde, mostra aqui no mês de março de 2026, tá, gente? Também pode indicar aqui uma gravidez fora do relacionamento. É só uma última possibilidade aqui, tá? Vamos para o mês de abril. Ai, já tá acabando, gente. Abril de 2026. Abril de 2026. Matheus Amaral. O que vai acontecer em abril de 2026? Sete de copas. Cinco de espadas. Carta da justiça. Abril também não tá muito legal no que diz respeito a eventuais contratos feitos à escura, no mal resolvido ou mal entendidos que podem levar a problemas com justiça também. Mas tá positivo para o lado dele como uma resolução, embora ele não... É como se ele tivesse assim, né, que só confiar na fé dele. Porque tem algo aqui também que acontece de negativo que ele não sabia. E aí pode ser que ele não sabia, tá, gente? Mas é muito complicado falar de coisas de justiça sobre famoso, principalmente porque vocês já viram que pessoas interpretam, pegam aquela parte e vão falar como se fosse verdade absoluta, como se eu estivesse falando que aconteceu, que a pessoa é assim. Tudo isso aqui é uma leitura de tarô, eu preciso estar repetindo para minha proteção, juridicamente falando, tá? Então, o que você está assistindo é um vídeo de entretenimento, são leituras de cartas e interpretações, e as opiniões, tudo que é falado, são baseadas em leituras de carta. Então, aqui pode indicar que tenha havido aqui uma certa esperteza, tirar vantagem em algo até da parte mesmo do Matheus, né? Tem essa energia aqui, por isso ele deve ter cuidado com as coisas que ele fala, que ele faz, com quem ele fala, porque isso pode virar contra ele. Mas, de qualquer forma, se houver alguma injustiça ou um problema mais, né, no que diz respeito a parte jurídica, é a favor dele. É como se ele fosse ter um acordo sobre isso. Talvez até escolher o que é que ele quer, o que é que vai ser mais vantajoso. Ele tenha que abrir mão de alguma coisa para que flua. Para que ele receba algo, ele vai precisar abrir mão de alguma coisa. Ele não pode ter tudo o que ele quer. Então, ele fica meio que indeciso e sem saber o que ele quer. Tá certo? Vamos avançar aqui para o mês de maio de 2026. Finalmente, fechando aqui os 12 meses, completando o ano a partir da data dessa leitura. Como que finaliza este período de um ano, maio de 2026, Matheus Amaral? O que acontece?
Pajem de espadas. As de espadas. A força. Fundo do deck. 4 de copas. O 4 de copas, ele fala sobre insatisfação. Nada tá bom. Tá, então, marca viagens para esse mês de maio. Mas também marca finalizações, cortar. Tirar coisas da vida, cortar coisas. Tá, temos aqui o As de espadas no negativo. Então, se houver alguma ideia, algum projeto, não vai dar certo. E pode ter, inclusive, problema com viagens aqui, tá? Também. Caso esteja relacionado à fertilidade, à criança, porque indica aqui também, né? Aquela coisa que a gente já viu em situações aí que não tá propício para ter um bebê nesse período. Questões relacionadas a estudo também. A comunicação. Indica talvez aqui um novo estudo, um novo conhecimento, uma nova habilidade aqui, mas ele precisando ter paciência. Ele vai estar muito impulsivo, mas ele vai estar usando esse lado dele que é mais paciente, que sabe lidar com a impulsividade. E pode ser também ele ter paciência com uma mulher também, né? Com uma pessoa, ele... Mas, enfim, indica aqui atrasos e ele precisando ter paciência. Mês de maio. Cancelamento de evento também, mostra aqui. Deixa eu tirar com o baralho cigano pra gente finalizar aqui. Como é que finalizamos esse ciclo de um ano, maio de 2026, Matheus Amaral. Matheus Amaral. Maio de 2026, como finalizamos? Carta O Chicote. O cachorro. Engraçado que um cachorro latiu aqui. E aí eu olhei para essa carta e digo, nossa, será que é um cachorro? Se ele tiver algum pet, ou ele adquirir um pet, ou um animal, acho que pet se refere a animal, né? Pode ser também esse animal. Olha, a carta, a serpente, alguma complicaçãozinha ali com esse animal, tá? Daí pode ser ter que fazer uma cirurgia, tá? Então, a gente finaliza essa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre quero dar mais e mais e mais, mas eu não posso dar mais daquilo que eu posso e que eu consigo, tá, gente? Vocês precisam me seguir no Instagram, quem não me segue, e prestar atenção nos stories, tá? Porque depois você vai atrasado. Ah, Michelle, eu sou membro. E aí, às vezes, eu não tenho tempo, gente, pra ficar voltando, fazendo as coisas. Então, tentem, o mais rápido possível, falar lá que você é membro do canal, pra eu te colocar nessa nova... nesse novo perfil de Instagram. Porque quando eu fizer lives... eu posso abrir, no Instagram é mais fácil para eu abrir uma live assim, sem muita programação. Live pro YouTube precisa do meu notebook, precisa de um software, que esse software vai fazer essa transmissão. É muito mais complicado fazer pro YouTube, tá, gente? Tem que ter uma preparação, muito boa iluminação. E pro Instagram, a live pro Instagram, ela é mais rápida, é papum, bota um filtro também ali, já... ajuda quando não tem muita iluminação, não tô muito arrumada, não tô muito preparada. E foi. Pronto. Então,
se eu for fazer live, eu não quero também que me cobrem. Nada de mim, quando vai ter live? Não quero que me cobrem. Porque daí eu não faço. Sempre acontece uma coisa também que não dá certo. Quando tem muita cobrança, parece que o próprio universo conspira ali contra. Tá, gente? Acho que esse é o recado que eu quero dar pra vocês, então, tá? É isso. Fica de olho lá pra gente ver. Porque não vai mais ter live. Talvez, quando eu chegar no Brasil, mês de julho, eu consiga fazer live. Mas eu acho melhor a gente se concentrar no Instagram, porque é um lugar só. Não precisa fazer uma live pra Hotmart, pro Instagram, né? E uma live pro membros do canal. E é isso. E fiquem atentos ao blog. O blog é um site que eu criei faz pouco tempo. E esse blog eu posto leituras. Quase toda semana eu posto 2, 3 leituras para diferentes famosos. Então a gente pode também tirar dúvidas ali nesses blogs, nesses artigos que eu escrevo. Eu faço uma leitura rápida, escrevo e posto lá no blog. Bom, meus amores, chegamos ao fim dessa previsão. Mais uma previsão. E a gente se vê por aí, tá bom? Não me cobrem de nada pelas próximas semanas, por favor. Não sei quando será a próxima. Se houver próxima, eu vou avisar vocês. Só fica ligado no Instagram. Amo vocês. Beijo. Obrigada.